Olá pessoal, bom dia. Professor Barrinha mais uma vez aqui para dar uma ajuda para vocês nesse período que a gente não está podendo estar presencialmente, né? Então a gente vai contribuindo da melhor maneira possível, né? Estou aqui dentro do meu quarto, minha redinha aqui, que eu gosto de dormir na rede. Tem um gatinho aqui correndo de um lado para o outro. E claro, para inspirar vocês, ó, né? Tá bom? Então hoje, para a gente não ficar aí, né, sem estar fazendo nada, né, hoje nós vamos falar um pouquinho de população brasileira, né, e depois um pouco de população a nível mundial. A gente vai trabalhar alguns conceitos, por quê? Porque população é uma temática hoje muito importante, é uma temática que se faz muito presente em concursos, né, vestibulares. Além disso, é conteúdo nosso, né, da nossa matéria desse ano. Provavelmente, né, o primeiro período a gente vai estar trabalhando assim, né, e talvez uma parte do segundo período. Então, por esse motivo, a gente está produzindo esses vídeos, né, essas videoaulas, para que vocês não fiquem aí soltos sem fazer nada, né, doido para estudar, tá certo? Então, como eu disse, a gente vai falar um pouquinho de população. O que é que nós vamos falar de população? Trabalhar os conceitos, né, os conceitos demográficos, que são importantes, trabalhar um pouco de estrutura da população, estrutura etária, né, ou seja, as idades, estudar também a estrutura econômica, falar um pouco de taxa de natalidade, taxa de mortalidade, bem como o comportamento dessas taxas ao longo da história, né, do Brasil e também do mundo, tá certo? Então, primeiro, o que seria demografia? Demo quer dizer povo, grafia significa estudo, né? Então a demografia, ela estuda a população, né? Bem como a sua distribuição, como eu acabei de mencionar, né? E todos os elementos relativos à sua dinâmica no espaço geográfico, certo? Então começa trabalhando primeiro nos conceitos, né? O primeiro conceito que eu queria trabalhar com vocês é o conceito de populoso. O que é populoso? Quando é que um país é populoso? O país é populoso quando ele tem uma elevada população absoluta, né? E o que é a população absoluta? População absoluta é a população total de um lugar. Por exemplo, o Brasil, né? Se pegar o Brasil, nós temos hoje cerca de pouco mais de 210 milhões de habitantes. Então, posso dizer que esses 210 milhões de habitantes é a população absoluta brasileira. Então, corresponde à população total de um lugar. População do Novo Tempo, a população do bairro Parque Piauí, população de Timon. Isso tudo é população absoluta. Outro conceito importante é o de povoado. Quando eu falo de povoado, eu me refiro à população relativa ou densidade demográfica. O que é isso? O que é a densidade demográfica? A densidade demográfica é um valor relativo a quê? A distribuição da população por sua área. Então, quando eu pego a população do Brasil, pouco mais de 210 milhões de habitantes, e divido por sua área, que é pouco mais de 8,5 milhões de quilômetros quadrados, eu vou obter um número aí de aproximadamente 24 habitantes por quilômetro quadrado. Ou seja, o Brasil tem uma população absoluta de 210 milhões de habitantes e uma população relativa de 24 habitantes por quilômetros quadrados. Então, população absoluta e população relativa. Nesse caso, o Brasil é um país populoso ou não? Sim, o Brasil é um país populoso. Não existe muito um critério, a partir de um valor X, para classificar um país como populoso. Porém, é muito comum a gente, a partir de 100 milhões de habitantes, a gente considerar um país populoso, tá certo? E povoado, o Brasil é um país povoado? Não. Por quê? Porque nós só temos 24 habitantes por quilômetro quadrado, tá certo? Então, se você pegar, por exemplo, Teresina, são quase 500 habitantes por quilômetro quadrado. Então, Teresina é uma cidade povoada, o Brasil é um país pouco povoado, tá certo? Mas como é que pode a cidade, que é menor do que o país, ter uma densidade demográfica maior? Porque densidade demográfica é um indicador que resulta de dois elementos. Quais são eles? A área e a população. A população dividida pela área, tá certo? Então, população absoluta, população relativa, populoso e povoado, esclarecido. Tudo bem? Vamos para o próximo conceito. Conceito de taxa de natalidade. O que é taxa de natalidade? Se eu perguntar só o que é natalidade, número de nascimentos. Mas se eu coloco taxa de natalidade, eu passo a trabalhar com um valor, um percentual.
Então, como é que é calculada a taxa de natalidade, né? Então, o que é a taxa de natalidade? É o número de nascimentos no decorrer de um ano, multiplicado por 1.000 e dividido por sua área. Então, pega a população nascida naquele ano, no ano de 2020, multiplico por 1.000 e divido pela área. Então, eu vou ter o que aí? A taxa de natalidade. A taxa de mortalidade é a mesma coisa. Pego o número de óbitos, multiplico por 1.000 e divido pela área. Taxa de natalidade, taxa de mortalidade. O que é que vem acontecendo com esses dois elementos, esses dois conceitos demográficos? Tanto a taxa de natalidade quanto a taxa de mortalidade no Brasil vem diminuindo, certo? Quais as causas? A taxa de natalidade ela começou a declinar depois da década de 40, 50. A taxa de mortalidade declinou um pouco primeiro. Por quê? Porque, na realidade, a taxa de mortalidade ela está muito relacionada às condições de vida da população. A partir do momento que as condições de vida da população melhoram, há uma tendência de redução da taxa de mortalidade. A taxa de natalidade ela geralmente declina depois da diminuição ou do declínio da taxa de mortalidade. A sociedade começa a perceber o comportamento da mortalidade naquele momento e passa então a decidir por reduzir o número de filhos. É claro que entra um outro elemento importante, o processo de urbanização. À medida que a população se urbaniza, há uma tendência para que ela reduza o número de filhos, né? Isso aconteceu nos países europeus e acontece no Brasil também, né? Isso vem acontecendo desde a década de 60, 70, a gente já tem percebido bastante isso, né? Certo? E dessa combinação de taxa de natalidade e mortalidade, a gente tem um outro elemento, um outro conceito demográfico, que é o de crescimento natural da população, também chamado de crescimento vegetativo. Então, o que seria o crescimento natural ou o crescimento vegetativo da população? É a diferença entre a taxa de natalidade e a taxa de mortalidade. Ou seja, taxa de natalidade menos taxa de mortalidade, eu tenho crescimento natural da população. Esse crescimento natural ele pode ser positivo ou negativo. Na história do Brasil, o nosso crescimento natural sempre foi positivo. Ele nunca foi negativo. Tá? Quando é que ele é positivo? Quando é que ele é negativo? Ele é positivo quando a taxa de natalidade supera a taxa de mortalidade. Quando é que ele é negativo? Quando a taxa de mortalidade supera a taxa de natalidade. Isso é um fato que já característico de alguns países europeus, né, que enfrentam a redução da sua população. Os países que têm crescimento natural negativo tendem a reduzir o tamanho da sua população. Quais são as estratégias que esses países europeus vêm estabelecendo para resolver esse crescimento negativo? Incentivo à imigração e incentivo à natalidade. Sendo que migração é uma temática que a gente vai falar um pouco mais adiante. Nesse mundo globalizado, as migrações elas cresceram até um certo momento, mas depois de um determinado momento passou a se defrontar com um problema sério nos dias atuais, que é a xenofobia. O que é a xenofobia? O preconceito em relação a quem vem de fora, preconceito em relação ao estrangeiro. Em tempos de pandemia que nós estamos vivendo agora, vocês estão vendo muitos países fechando as portas, né, para imigrantes de vários países. Estados Unidos, por exemplo, essa semana anunciou que vai barrar imigrantes brasileiros. O Japão também disse a mesma coisa. Por quê? Por conta do coronavírus, certo? Ao mesmo tempo que a gente fala de crescimento natural da população, uma outra temática também é puxada. Por exemplo, a distribuição da população. A população não se distribui por igual no espaço, né? Por que a população não se distribui por igual no espaço? A gente pode atribuir alguns fatores a essa situação. Fatores históricos, fatores econômicos, fatores sociais, fatores naturais. Você pegar, por exemplo, a Rússia, que é o país que tem a maior extensão do mundo hoje, né? Você vai ver que muitas áreas da Rússia são vazias. Por que são vazias? Lá, no caso, por fatores de ordem natural. Né? Uma região conhecida como Sibéria, uma região muito fria, né? E que acaba com solos que em boa parte do ano estão congelados, então isso acaba dificultando a presença humana. Ao mesmo tempo, a gente pode dizer que as áreas ribeirinhas, né, as áreas que têm solos mais férteis, né, tendem a ter maiores aglomerados urbanos, né, humanos e urbanos também. Cidades e pessoas tendem a ficar mais próximas desses locais. No Brasil, se você pegar a Amazônia, como é que é a densidade demográfica na Amazônia? Baixa,
variando de 1 a 4, 5 habitantes por quilômetro quadrado. Como é a densidade demográfica na região sudeste? Alta, elevada, 70, 80, 90 habitantes por quilômetro quadrado. O que isso significa? Que eu estou diante de um fator natural, no caso da Amazônia, ou seja, dificultando a fixação humana, e do outro lado, em relação à região sudeste, eu tenho um aspecto mais econômico, ou seja, o desenvolvimento econômico da região sudeste, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas principalmente, acabou atraindo mais pessoas para aquela região, certo? Entendido? Por que algumas áreas são mais povoadas do que outras? Por conta desses fatores que eu citei, fatores de ordem histórica, econômica, social e natural, tá certo? A gente fica por aqui, esse pouquinho, né, para vocês verem. Gostaria de deixar uma questão para vocês, né? Procurem saber qual é a população absoluta do seu município, procure saber qual é a área do seu município e calcule a densidade demográfica, tá certo? Ao final você diz se o seu município é populoso, se não é populoso, se é povoado ou se não é povoado, tá certo? Ao mesmo tempo, peço para vocês pesquisarem alguns países que têm crescimento vegetativo negativo, crescimento natural negativo. E o que esses países vêm fazendo para superar esses problemas, né? Depois, numa terceira questão, veja o seguinte: por que as pessoas saem de um lugar para outro? Por que ocorrem as migrações? Qual seria o principal motivo das migrações? Tá certo? Pesquisem também, em relação à população brasileira, como é que ela se encontra hoje, do ponto de vista etário. Quais são as faixas etárias? Nós somos um país jovem, nós somos um país adulto ou somos um país idoso? Dê uma pesquisada nisso para a gente, na próxima aula, começar trabalhando isso, tá bom? Tenham todos um bom dia e fica aí a dica, né? E até mais. Abraço a todos, bom final de semana.